tem muito a ver hoje com a questão da autoestima nacional, a questão da nossa dignidade, né? Nós nos reconhecermos como um povo trabalhador, criativo. Nós temos uma visão muitas vezes negativa, demolidora, desconstrutiva de nós mesmos. Bom, entramos em 1891, foi promulgada a segunda Constituição da história do Brasil. A primeira é do Império, otorgada em 1824. E a primeira Constituição republicana. A Constituição de 1891, ela foi promulgada no mesmo ano, para dar um exemplo, de citar outros, em que o Papa Leão XIII publicava a primeira encíclica social, a Rerum Novarum, também chama de, em português seria mais ou menos das coisas novas. O Papa reconhecia o surgimento de uma nova realidade, o mundo do trabalho e dos trabalhadores, da importância dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários. A Constituição do Brasil do mesmo ano não fez nenhuma referência à questão social, nenhuma, aos direitos sociais, econômicos e culturais, aos direitos trabalhistas, previdenciários, sindicais, nada. A questão social, efetivamente, só veio entrar na agenda brasileira depois da Revolução de 1930, de uma forma efetiva. Tivemos algumas leis esparsas, tivemos sim muitos movimentos e lutas operárias, quase sempre duramente reprimidos, para não dizer brutalmente reprimidos. Os trabalhadores eram mandados para a Amazônia, né, para acalmar um pouquinho os seus ânimos, né? Com a Revolução de 30, com todas as contradições, a questão social começa a ser considerada. A legislação previdenciária, as aposentadorias por setores, os industriários, os comerciários, e no dia 1º de maio de 1943, período da ditadura, do Estado Novo, de Getúlio Vargas, através de um decreto-lei, né, começou a ter vigência no Brasil a legislação trabalhista através da CLT, da consolidação das leis do trabalho. Um passo importante, conquista importante, mas a CLT não alcançava os trabalhadores rurais. Eu vivi isso. Eu sou filho de fazendeiro, neto de fazendeiro norte de Minas, meu pai, coitado. No final da vida, para morrer com dignidade, tem que vender a fazenda. Mas eu vivi na fazenda do meu pai, essa experiência me marcou profundamente. Os trabalhadores rurais não tinham nenhum direito. Isso é coisa recente da história. Isso é dos anos 60. Dos anos 60. Era um contrato de adesão. Ou aceitava as condições impostas pelo empregador, pelo proprietário da terra, ou ia morrer de fome. Não tinha salário mínimo, jornada máxima de trabalho, férias, repouso semanal remunerado, nada disso. As condições estabelecidas ali. Também nenhuma proteção previdenciária. A legislação trabalhista começou a chegar no campo do Brasil, começou timidamente em 1963, quando foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural. Mas já em 64 veio o golpe, a ditadura, que confrontou muito, tinha um caráter muito repressivo com relação, por exemplo, ao processo de sindicalização dos trabalhadores rurais. Então, por conta disso, a legislação ficou muito impunida. Só mais na segunda metade dos anos 60 é que ela foi se impondo. A Previdência começa a chegar muito timidamente, também no período da ditadura, e por sinal no período mais duro, que foi no governo Médici, em 1971, através do antigo Fundo Rural, que garantia um meio salário mínimo para os trabalhadores rurais. Não alcançava também a CLT, a legislação trabalhista, também não garantia os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas. Também não. Essas souberam ser contempladas na Constituição mais recente. Aí foi um outro momento importante que nós tivemos. Um momento que nós temos que resgatar na história do Brasil.
o processo constituinte que levou à Constituição de 5 de outubro de 1988. A Constituição que está em vigor no Brasil, com as emendas, mas preservando o seu caráter, a sua essência. A Constituição que o nosso saudoso deputado Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. Naquele dia que ele disse duas frases, até lembrava hoje a viagem com o Oliveira, nós lembramos que duas frases curtinhas que lavaram a nossa alma, né? Tem o horror